Para quem é este método? Este método é para você que está se desenvolvendo, que realmente está se dedicando e que realmente leva a sério o seu desenvolvimento para conquistar a aprovação em uma grande prova, seja lá qual for, por exemplo, concurso público, Enem, OAB ou qualquer outro tipo de prova, residência médica, revalida, entre outras, ou para você que realmente está se dedicando e que realmente quer pagar o preço para isso, de aprender de melhor forma os conteúdos que está almejando para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Em resumo, você que realmente quer se dedicar para gerar a transformação nos teus resultados na aprendizagem, seja para aprender de maneira mais inteligente ou buscando uma aprovação. Agora, para quem não é este método aprendizagem estratégica, esse método não é para você que quer uma fórmula mágica. Por quê? Porque não existe. Não existe fórmula mágica para você aprender, de fato. O aprendizado ele requer dor, requer dedicação. Mas com o método você gera muito mais resultado do que se não tiver método e estratégia. Mas para você que gostaria de uma fórmula mágica, esse método não é para você. E esse método também não é para você que quer tudo na mão. O que eu quero dizer? Você que quer que alguém cuide toda a tua vida e te dê na mão tudo que você precisa para gerar o resultado na tua aprendizagem ou no teu concurso ou na tua aprovação de maneira geral. Esse método também não é para você. Agora, se você é do primeiro perfil que quer realmente gerar mais resultado na tua competência de aprendizagem, que realmente quer se dedicar para a tua aprovação ou conquistar os seus objetivos, esse método de fato é para você. E por que deveria ser mesmo para você aí que ainda não tem, talvez não tenha a clareza? Tudo que nós temos na vida vem da competência de aprender. E por isso que é tão importante você ter essa determinação para transformar o teu aprendizado. Antes de tudo, eu vou mostrar para você casos reais, casos de pessoas comuns, assim como você provavelmente, mas que conquistaram resultados. Então, veja aí alguns depoimentos e a gente conversa daqui a pouquinho. Fala galera, beleza? Meu nome é Romulo, estou aqui para contar um pouco da minha experiência utilizando o método de aprendizagem estratégica. No início dos meus estudos, eu tinha muita confusão em fazer o meu planejamento, organizar meus temas, dar certas prioridades, principalmente quanto à revisão. Eu revisava quando eu errava uma questão, ou então quando eu via um assunto que eu não lembrava mais, ou se lembrava pouco, só assim que eu ia atrás de revisar aquele assunto. Não tinha organização, não programava a revisão, e era uma confusão só. E eu só descobria isso quando eu ia fazer as questões e acabava errando, né? Sabendo que eu tinha estudado aquele assunto, mas que na hora que eu precisei, eu não consegui resgatar aquela informação. Então, eu tinha muita dificuldade nisso. Isso mudou quando eu descobri o método de aprendizagem estratégica, que trouxe mais clareza, que eu consegui me organizar mais, programar revisões, fazer revisões rápidas e eficientes e estudar vários temas em um único dia, aplicando, as revisões periódicas. Então, isso trouxe grandes resultados para mim. Eu passei em 3 concursos públicos, sendo 2 em primeiro lugar. E o mais interessante é que essas provas elas foram no intervalo de menos de 2 meses, entre elas. E então eu só consegui isso de fato porque eu conseguia organizar os temas, ter clareza dos temas que eu tinha que estudar, que eu tinha que revisar e sabia como revisar de forma rápida e eficiente para poder conciliar esses assuntos de 3 provas e ainda conseguir ser aprovado. Então, eu indico fortemente o método de aprendizagem estratégica para você que se identificou com algumas coisas que eu falei, para você que não tem clareza nos estudos, não tem um método de revisão, sente que você estuda, mas não memoriza. Então, eu indico sim o curso para vocês e espero que traga grandes resultados também, como trouxe para mim. Nós sempre achamos que sabemos estudar, mas na verdade aprendemos bem pouco com aquilo que a gente estuda. A gente estuda, mas na realidade não focamos no que interessa. O curso de aprendizagem, eu tenho um certo sentimento por esse curso, porque realmente ele me ensinou a aprender.
Eu consegui maximizar os conteúdos que eu estudava e consegui focar no que realmente interessava, para as provas que eu estudava e para conteúdos que eu vou usar posteriormente na minha profissão. Nós aprendemos nesse curso que nós temos que focar no que interessa. Ele nos ensina a aprender, basicamente isso. É uma metodologia de ensino super simplificada que qualquer pessoa no mundo consegue entender o que o doutor quer dizer. Quem quer aprender a aprender, com certeza faz o curso que não vai se arrepender. Boa tarde, eu sou Roxana Tapia Correia, médica peruana. Meu objetivo no Brasil é revalidar meu diploma de médica. Eu demorava muito estudando os temas, porque estudava em base ao conteúdo e não em base ao meu objetivo. Então isso me levava a aprofundar muito os temas e roubava muito do meu tempo. Com a bênção de Deus, um dia a metodologia de aprendizagem chegou à minha vida para encaminhar meus estudos e melhorar o jeito de ver a vida. Porque além de mudar o enfoque, a simplificação e a organização dos estudos de maneira estratégica e disciplinada, com as mentorias semanais, me ajudaram para mudar minha atitude frente aos problemas acadêmicos e frente a diversas situações da vida mesma. Eu agradeço muito aos professores do método de aprendizagem pela sua dedicação e compromisso. Estão me ajudando muito e tomara que ajudem a mais pessoas. Bom, e onde surgiu, como surgiu o método de aprendizagem estratégica? Em 2017, em uma das minhas empresas, eu sou empresário e uma das minhas empresas é de educação médica. Em 2017, eu comecei a ter clareza, foi a primeira vez, na verdade, que eu tive clareza do grande problema que é aprender. Eu tive clareza que aprender, de fato, é um problema. E eu não tinha clareza até naquela época, até em 2017. Eu percebi isso em quem? Nos meus alunos. Teve um dia em particular, onde, conversando com um deles, ele me repassou: professor, eu não estou conseguindo aprender a matéria de clínica médica. Eu estudo e parece que nada fica muito pouco. Eu sentei com ele, fui ver o conteúdo estava adequado, o conteúdo era o que de fato ele precisava estudar, mas ele estava até se dedicando da maneira, muito, na verdade, muito acima da média, e ele não conseguia. Falei para ele: cara, não sei porquê também. Você já está fazendo praticamente tudo que a gente conhece de correto, mas não está conseguindo aprender. E depois me despedi dele, daquele contexto, daquela reunião rápida, e fui para o meu escritório. Sentando no meu escritório, comecei a pensar melhor sobre aquilo. E aquilo não saiu mais da minha cabeça. E aí eu comecei a pesquisar mais. Comecei de leve. Fui para a internet, como você provavelmente deve ter ido. Cheguei na internet e fui pesquisar o que existia de método de aprendizagem. E, adivinha, você também deve ter encontrado muitas técnicas que parecem até muito legais, mas elas de fato não funcionam. Na prática você não consegue aplicar de fato. Depois disso eu fui para a ciência então. Fui para a neurociência, que é a minha área de pesquisa, tá? Então eu fui para a neurociência estudar os artigos mais atuais sobre o tema. Aprendi muito, só que esses conteúdos dos artigos científicos, eles não resolviam um problema também. Depois disso, eu fui fazer então cursos em universidades estrangeiras, fiz em 3 universidades estrangeiras e uma delas é a própria Harvard, então fiz cursos de aprendizagem de fato, de ciência do aprendizado. Aprendi muito também, mas também não resolvia o problema. Qual o problema, pessoal? Eu queria um método que qualquer pessoa conseguisse aplicar. Pessoa que tenha renda alta, renda baixa, pessoa de qualquer lugar do mundo pudesse aplicar e que tivesse qualquer dinâmica. Não é uma pessoa que tenha 8 horas para estudar. Qualquer pessoa pudesse aplicar no dia a dia. Porque minha forma de ver a pesquisa, ela mudou muito. Então eu não quero mais aquelas pesquisas, sabe, que ficam com dados mirabolantes e no final não te traz nada na prática. Eu hoje penso sempre buscando coisas práticas, coisas que sejam rápidas para ser aplicadas. E eu percebi, juntando então pesquisas da internet, legais, mas não resolve. Fui então a buscar na ciência, aprendi muito, mas não resolvia. Fiz cursos em universidades estrangeiras, muito legal, aprendi muito, mas não resolvia. Foi então que eu vi a necessidade de criar um método. E fui lá e comecei a criar. Não foi da noite por dia, passei muitos dias pensando, estudando, trabalhando, planejando, e até que um dia acabei.
Só que quando eu olhei o método, foi até engraçado que quando eu olhei o método realmente na apostila toda, naquelas, sabe aquelas folhas gigantes assim, eu olhei para aquilo, eu vi que tinha lógica, era baseado em ciência mesmo, tudo fazia muito sentido, só que parecia muito simples, que era o que eu queria na verdade, eu queria algo simples que qualquer um pudesse aplicar. Mas sabe quando você fica pensando, cara, isso aqui tá simples demais, eu não sei se funciona. Eu senti isso. Aí o que eu fiz? Testei, né? Fui para testar. Então separei ali 20 alunos para que nós testássemos o método. Como nós fizemos? Fizemos uma prova anterior, avaliamos o nível dele e depois de um certo tempo aplicamos novamente a prova. Depois de 30 dias estudaram com o método e outra parte da turma não estudou com o método. E aí depois disso nós avaliamos as pessoas que realmente aplicaram o método. E para nossa surpresa, mais de 85% acertaram acima de 90% da prova. Pessoal, não é milagre. Realmente nos surpreendeu, mas foi resultado de dedicação dos alunos, mas do método especificamente. Não é milagre. Teve dedicação, teve bunda na cadeira e estudaram muito e fizeram o que deveria ser feito. Não todos, né? Todos não aplicaram o método. Por quê? Todos não fazem o que deveria ser feito. Mas os que aplicaram geraram muito resultado. O que eu fiz então? Para não pensar que poderia ser um erro de dados, apliquei então na turma toda, liberei o método para a turma toda. E aí começaram a chegar então os depoimentos, a transformação que o método estava gerando. E aí eu fui tendo mais confiança no próprio método. E aí isso começou a andar que hoje nós temos aí centenas de alunos utilizando o método das diversas áreas. Depois da área médica, eu abri para a área de concursos públicos. Aí entraram alunos de concursos públicos, alunos que estavam estudando para o Enem, para a OAB e para outras provas, e também pessoas que não estavam estudando para nenhuma prova, mas queriam aproveitar melhor o que estavam lendo, o que estavam estudando, queriam aprender melhor. E aí começou a ter grandes resultados e foi assim que surgiu o método. Surgiu de uma necessidade de fato minha e dos meus alunos e que a gente conquistou aí esse mérito juntos depois. Agora eu quero te explicar a base para você também conquistar esses resultados. Mas antes disso ainda, eu quero primeiro que você reflita comigo como as pessoas estudam. Primeiro vamos avaliar, vamos se autoanalisar como nós estudamos. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que na verdade a nossa forma de estudar, ela reflete como nós levamos a vida. Quer saber como? Com total falta de estratégia. É isso mesmo. Total falta de estratégia. Eu gosto de brincar que parece que nós não usamos estratégia para nada. Tipo, um exemplo que eu sempre dou, o rapaz ele não desenvolve nem estratégia para chegar em uma mulher no bar. Tá uma mulher no bar e ele tem interesse nela, mas nem para isso nós somos treinados a desenvolver estratégia. Ele simplesmente chega lá e fala de qualquer maneira. Então eu brinco com isso, com o homem interessado na mulher no bar, sem estratégia nenhuma, mas reflete a nossa vida toda. Nossa vida toda é uma falta de estratégia. É um trabalho psicológico, né, antigo, muito famoso, e que você pode procurar mais aí sobre. O que é a curva de esquecimento? É uma pesquisa específica, mas o gráfico da curva de esquecimento, você começa a entender melhor por que você esquece tudo, praticamente, que está estudando. Aqui desse lado do gráfico, você tem a retenção do conteúdo, ou seja, você estudou, aqui nesse gráfico é a retenção do conteúdo, e aqui são os dias passados, é o tempo, é o tempo passando, beleza? Tempo e retenção. Ok, quando você acabou de estudar, você lembra ali em média 80% a 90% do que está estudando, você acabou de estudar. Em uma hora, pessoal, você só lembra de em média 50% do que estudou. Pessoal, uma hora você só lembra de 50% do que estudou, segundo a pesquisa da curva de esquecimento. Depois de 2 dias, pessoal, quanto você lembra? 28% só. Depois de 2 dias, você só lembra de 28%. E isso se você estudou da maneira adequada ainda, com a atenção, no ambiente organizado, tudo isso. Depois de 5 dias, pessoal, pasmem. Quanto você lembra? 5% só. Apenas 5% você tende a lembrar. Agora, uma coisa que eu queria que você refletisse comigo é o seguinte. Se em 5 dias você só lembra de 5%, o quanto você vai lembrar em 2 semanas? Pensa aí comigo. O quanto você vai lembrar em 1 mês? Se em 5 dias você só lembra de 5%. Praticamente nada. É isso mesmo. Essa é a verdade. Praticamente nada. Enquanto você vai lembrar depois de 3 meses, de 6 meses? Se você está na dúvida ainda, é só você parar para pensar. Pensa aí comigo o quanto você lembra do conteúdo que você tirou 10. Daquela prova que você fez.
ou daquele conhecimento que você estudou e você ficou super envaidecido que de fato aprendeu, finalmente aprendi aquilo. Pensa aí comigo, o quanto você de fato sabe, se caísse uma prova agora te testando. Muito pouco, eu tenho certeza que muito pouco. Em média, depois de muito tempo, você vai lembrar ali, quiçá, de 1 a 3% do conteúdo realmente do que você está estudando. E nessa aula que você vai aprender mais por que isso acontece, tá bom? A nossa vida, pessoal, acontece, isso aqui eu chamo de o ciclo do esquecimento, que é o seguinte. O ciclo do esquecimento é o seguinte. Estudo, acho que aprendo, esqueço. Estudo, acho que aprendo, esqueço. Estudo, acho que aprendo, esqueço. Estudo, acho que aprendo e esqueço. E essa é a nossa vida. Você estuda um tema, acha que aprende, fica super feliz e esquece. Começa a estudar outro tema. Fica super feliz, aprendi, esquece. E você fica nessa história. Só que você não tem clareza disso. É por isso que você está aqui, para aprender mais sobre isso. Não tem clareza desse ciclo. Existe uma espécie que eu também chamo de funil do esquecimento. O funil do esquecimento ocorre dessa maneira aqui. Ó. É um funil assim. Acho que vocês conseguem ver? Sim. Funil do esquecimento, aqui está tudo que você está estudando. Estuda. Só que o que fica, pessoal, é isso aqui. Ó. Só essa pontinha aqui é o que de fato fica de tudo que você estuda. Porque você cai na curva de esquecimento. E você vai aprender agora princípios comigo de como você não cair nessa curva e não cair também no ciclo do esquecimento. Curva de esquecimento, o ciclo de esquecimento e o funil do esquecimento. Beleza? Agora, por que isso acontece, pessoal? Por quê? Bom, primeiro vamos aprender como o cérebro funciona para você entender um pouco melhor sobre isso. Mas antes de eu passar para frente, eu quero te mostrar uma coisa. A curva de esquecimento ela poderia ser muito menor, né? E você deve lembrar dessas técnicas da revisão espaçada, por exemplo, que é uma das técnicas que nós também utilizamos dentro do método, dentro de um ponto específico. Mas só para você ter ideia, essa curva seria diminuída se você fizesse revisões específicas, esporádicas. Por exemplo, revisar no primeiro dia, no terceiro dia, no sétimo dia, por exemplo. Então, você revisando num dia, você teria um pico de revisão, de retenção, um outro pico, um outro pico, um outro pico, e assim sucessivamente. Perceba que a curva, que era essa, já ficou muito maior em retenção de conteúdo. Então, por isso que as revisões espaçadas são tão boas assim, mas elas não resolvem também. Se não tiver método, você vai já entender comigo o porquê. Beleza? Então, aqui já ficou essa parte para você entender a curva de esquecimento, o ciclo de esquecimento e também o funil do esquecimento. Agora, por que isso tudo acontece? Além do problema de ser falta de estratégia. Para você entender quando foi que funcionou o cronograma de estudos, me diz. Funcionar realmente. Sabe o que acontece na prática? Você faz um cronograma bonitinho, gasta dias fazendo aquele negócio, mas o teu cronograma é algo estático e a tua vida ela é dinâmica. Na primeira semana você já não faz o que deveria ter feito, brigou com o namorado, com a namorada, teve um imprevisto, aí começa a bola de neve. Aí você não estudou o que tinha e aí teus conteúdos precisam ficar, aí você começa a ficar ansioso. Você fica pior ainda e a bola de neve de conteúdo, o teu cronograma de fato ele não ajuda, não resolve. Se resolvesse, eu estaria só aplicando o cronograma e todo mundo estaria aprovado, porque praticamente todo mundo coloca cronograma nas provas também para estudar, beleza? Cronograma ele não ajuda dessa maneira. Por quê? Porque ele é estático e a tua vida é dinâmica. Beleza? Aplicando a técnica do mapa mental inteligente. Mas só isso aqui não basta, está longe, tem muita coisa que precisa ser ajustado também para isso, beleza? Então, você percebeu agora que, de fato, você consegue gerar mais resultados com estratégia. Você agora já é uma pessoa diferente. Você já viu que, você já aprendeu, né, que a aprendizagem não é só você sentar a bunda e começar a ler igual um maluco, igual a maluca. Você precisa ter clareza e estratégia e método para gerar mais resultado e não gastar tanto tempo como a gente conversou agora há pouco. Mas também aprendeu agora com a técnica do mapa mental que com simples estratégia você consegue sim gerar mais resultados. Mas aqui nós não temos todo o tempo do mundo para poder te ensinar mais ainda. E eu quero te chamar agora a atenção para o método de aprendizagem estratégica, porque ele, com certeza absoluta, pode transformar o teu aprendizado e fazer você aprovado em qualquer prova que você esteja se preparando ou te ajudar a desenvolver a habilidade que você está buscando aí, se ela não for uma prova específica, beleza? Eu vou te explicar agora as bases, a base de como funciona o método. Bom,
Existem dois grandes blocos dentro do método de aprendizagem estratégica. O primeiro bloco é o método em si. Eu vou te ensinar dentro do método, dentro do curso, como o método funciona, passo a passo. Eu vou te explicar nesse primeiro bloco, passo a passo, como funciona. Como você seleciona o tema de fato que precisa estudar, como você avalia essa parte estratégica antes de você estudar. Muita coisa você tem que pensar antes de você sentar para estudar. Como você seleciona o tema, como você analisa a densidade do tema, como encontrar a fonte correta, como você, dentro do conteúdo que você precisa aprender, como avaliar esse conteúdo de maneira mais estratégica. Eu também vou te ensinar nesse bloco como desenvolver um estudo inteligente, que é a forma que eu nomeei. O estudo inteligente é uma forma que você prepara o conteúdo para que você consiga estudar e revisar em 5 minutos. Pessoal, não é balela. Em 5, 10, 15 minutos você consegue revisar os temas com essa minha técnica do estudo inteligente. Depois disso também eu vou ensinar você a como fazer uma revisão de maneira eficiente utilizando checklists inteligentes. Com checklists inteligentes você vai revisar de maneira adequada exatamente o conteúdo que você realmente precisa. E também vou te mostrar como você consegue fazer as revisões espaçadas de centenas de temas sem se perder. Pessoal, você com o meu método, você vai conseguir fazer revisões por 9 meses sem nunca mais se perder. Não se preocupe com o cronograma de estudo, não se preocupe o que eu tenho que estudar hoje ou amanhã, não se preocupe com nada disso. Com esse primeiro bloco do curso, você vai aprender exatamente como estudar, como aproveitar os temas, como selecionar, como desenvolver um estudo inteligente para estudar rápido e como revisá-lo em até 9 meses sem se perder. No primeiro dia, no terceiro, no sétimo, no quinto, no 30º e esse tema junto com centenas de outros. Você não vai mais se perder, ficar perdido em meio a tanto conteúdo com as técnicas de revisões que eu vou te ensinar também, beleza? Então esse primeiro bloco é o método todo. Depois desse passo da parte da revisão, também vou te mostrar como você utilizar aplicativos. Nós vamos usar aplicativos e ferramentas tecnológicas que vão te ajudar não só na aplicação do método, mas na parte de autoavaliação. Com o curso, eu também vou te ensinar a como utilizar ferramentas para você saber matematicamente o que você está aprendendo. Você não vai se enganar mais. Você não vai estudar igual um maluco e daqui meses descobrir que não aprendeu. Você vai, de fato, dentro do método, você aprende e checa ao mesmo tempo. Aprende e checa. Você não se engana. É como se fosse nessa tela aqui, pessoal. Num bloco só, você vai ter centenas de temas para estudar, sabendo exatamente o que estudar, como estudar, quando estudar e, principalmente, como neurocientificamente você deve estudar o conteúdo para gerar aprendizado. Porque dentro do método ele é todo baseado em neurociência, beleza? Então a neurociência que vai dar base para você aprender de fato utilizando o cérebro da maneira adequada junto com todas essas estratégias. Então depois que eu te ensinar as ferramentas dos aplicativos, são mais de 10 ferramentas e aplicativos que eu te ajudo, você vai conseguir gerar de fato a aplicação do método. Aí nós entramos no segundo bloco do curso. O segundo bloco do curso é o de autodesenvolvimento. Ah, professor, sério? Sim. Sabe por quê? Quantas academias você se matriculou e não foi? Quantas? Quantos compromissos você disse que ia e não foi? Quantas vezes, quantas coisas você faz no dia a dia que você sabe que deveria fazer e não faz, ou que você faz e não deveria ser feito? Quantas coisas você sabe que é o certo a ser feito e você não faz? Sabe por quê? O problema não é saber, é fazer de fato. Fazer de fato é o problema. Por isso que nós temos um segundo bloco que é o de autodesenvolvimento. Você precisa aprender mais sobre hábitos, sobre procrastinação, sobre autossabotagem, sobre como mudar os hábitos, como desenvolver uma mentalidade melhor, porque esse autodesenvolvimento é crucial para você aprender melhor. O método vai transformar o teu aprendizado junto com esse segundo bloco de autodesenvolvimento. Beleza? Então, o curso em si, ele aborda esses dois grandes blocos, do método de ensino passo a passo, tudo o que você precisa saber, e o bloco também de autodesenvolvimento, onde você vai aprender rapidamente técnicas e estratégias para ser uma pessoa mais produtiva e gerar resultados na aprendizagem também. Agora você já entendeu basicamente como funciona a estrutura geral do método. E agora você pode pensar, mas esse método eu não vou conseguir aplicar. Vai. Qualquer pessoa no mundo consegue aplicar esse método. Por quê? Porque eu desenvolvi exatamente para isso. Para qualquer pessoa no mundo conseguir aplicar o método e gerar resultado e conquistar as suas coisas, os seus objetivos. Beleza? Mas eu não tenho dinheiro para isso. É sério? Será mesmo? 99% das vezes que nós ouvimos isso ou falamos, não é verdade. Porque não é
prioridade. Quando as coisas são prioridade, nós a tratamos como prioridade. Então, se de fato aprender de melhor qualidade, a tua aprovação ou desenvolver a tua habilidade for prioridade, você vai dar um jeito para conseguir se inscrever no curso e conseguir fazer o que deve ser feito. A gente precisa lembrar agora de que tudo que a gente conquista na vida vem da nossa capacidade de aprendizagem. Tudo, casa, carro, tudo que nós conquistamos, praticamente tudo, veio da nossa competência de aprender. Então, aprender é que, de fato, é o superpoder. Beleza? Aí você pode pensar também, outro pensamento. Ah, mas é online, eu queria presencial. Pessoal, existem universidades no mundo onde a online já é mais caro que o presencial, porque existem trilhões de vantagens nisso. Uma das várias vantagens é você pode ver o curso a qualquer momento, em qualquer lugar. Então você adapta o curso ao teu dia a dia. E um outro pensamento também é que você pode revisar o conteúdo a qualquer momento também. Percebeu? Então você consegue aprender muito mais do que se fosse um encontro presencial, onde você tem uma única oportunidade específica. Ou você pode pensar também, professor, não tenho tempo. Como eu comentei agora há pouco, né? O que é prioridade para você? Eu até gosto de brincar que você não é o presidente dos Estados Unidos, né? Você tem tempo, o que você não tem é gestão de tempo. Então, por você não ter tempo, entre aspas, agora, é que você precisa aprender a aprender e estudar para você conseguir os teus objetivos, conquistar os teus sonhos, para que você tenha mais tempo para as outras coisas que você precisa. Então, é exatamente por isso que você também deveria se inscrever. Bom, e agora eu vou mostrar para você mais alguns depoimentos, mais algumas provas de que você também pode. Acompanha aí comigo, eu vou te falar mais alguns pontos cruciais. Meu nome é Jefferson, sou estudante de medicina, sou aluno do curso Aprendizagem Estratégica do professor Cleiton Mendes. Vou falar para vocês o que mudou na minha rotina de estudos, nos meus estudos, depois que eu apliquei o método. A minha rotina de estudos era intensa, porém pouco produtiva. Os resultados não me agradavam e eu me esforçava demais. Eu sempre procurava maneiras de aprender, técnicas de memorização para tanto conteúdo que eu tinha, mas eu não tinha orientação que eu precisava. E foi isso que eu consegui no curso, uma excelente orientação baseada em ciência, né? E tanto o curso como as mentorias que eles oferecem, acredito que é fundamental para um estudante que quer a aprovação, né? E tudo que eles demonstram, as ferramentas, né, que impactam diretamente no nosso aprendizagem, né, no nosso aprendizado, né, conhecer, né, essas ferramentas e trabalhar elas, eu acredito que otimizam tanto os estudos como também a vida pessoal. Então, pessoal, o meu recado é que aproveitem a oportunidade. Tá bom? Porque, como eu sempre falo, uma porta abre outra, né? Então, aquele abraço.